Beleza, gente? Boa tarde. Tal como já mencionado anteriormente, essa aula será dedicada exclusivamente à realização de exercícios, onde vocês terão a oportunidade de tirar eventuais dúvidas sobre o assunto, né, mecânicas dos sólidos desformáveis, tá? Os exercícios que eu pretendo abordar, né, tratam de análise de tensões, análise de deformações e barras sujeitas à carga axial, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês uma apresentação em PowerPoint com o enunciado desses exercícios, tá bom? Maravilha. Todos estão vendo? Sim. Ótimo. Então, como eu havia dito, E professor? no material que eu recomendei, né, que vocês assistissem, que seriam as videoaulas do Telecurso 2000 sobre ensaios de materiais, onde vocês tiveram a oportunidade de ver a prática, né, de como é realizada a caracterização mecânica de materiais, onde foi apresentado o ensaio, muito provavelmente o mais importante na área, que seria o ensaio de tração, que por meio do ensaio de tração nós podemos, para um material homogêneo isotrópico, obter as duas propriedades mecânicas que caracterizam o material no que diz respeito à sua resposta a um determinado estado de tensões, no que diz respeito a o quanto esse material se deforma e como ele se deforma, que seriam o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Tá? Nessas teleaulas do Telecurso 2000 também vocês tiveram a oportunidade de assistir aulas sobre o ensaio de compressão e o ensaio, né, ou as propriedades associadas à resposta do material quando sujeito a um estado de cisalhamento puro. Tá? Nas aulas remotas gravadas, tratando de propriedades mecânicas dos materiais, vocês tiveram a oportunidade de novo de ver, né, esses conceitos, tá? E esses ensaios, como eles são realizados e como o material pode ser caracterizado mecanicamente, tá? Não só no que diz respeito às propriedades associadas à rigidez, à resposta elástica, que seria o modo de elasticidade e coeficiente de Poisson, e o modo de cisalhamento, né? Que definem como e quanto o material se deforma quando sujeito a um determinado estado de tensão, como também vocês tiveram a oportunidade de estudar algumas propriedades associadas à resistência, né? Como a tensão de escoamento, tensão limite de proporcionalidade, tensão associada ao limite elástico, tensão de resistência, ou tensão máxima que o material pode estar sujeito, e a tensão de ruptura, que seriam propriedades associadas à resistência. Tá? Então, essas aulas, né, que se encontram no site da disciplina, elas visaram basicamente apresentar os conceitos, né, que nós vamos empregar nos exercícios de hoje, tá? Não só apenas os conceitos, mas também compreender como o material se comporta quando sujeito a um determinado estado de tensão, tá? Enfim, espero que os exercícios de hoje sirvam para fazer com que esses conceitos, né, fiquem ainda mais claros para vocês, tá? Ok. Aqui está o enunciado dessa questão, tá? Eu tenho uma luminária de 80 quilos, que é suportada por duas hastes, AB e BC, como mostra a figura abaixo, né? Se AB tem um diâmetro de 10 milímetros e BC tem diâmetro de 8, pede-se para determinar a tensão normal média em cada uma destas hastes, tá? Então, aqui eu tenho a presença de uma luminária de 80 quilos, suportada por duas hastes, AB e BC. Perceba que a conexão das hastes nos pontos A e C e também a luminária se dá de tal forma
que não há nenhum impedimento à rotação relativa, né, entre as hastes e a luminária, entre as hastes e os suportes, enfim. Isso significa que, basicamente, essas hastes estão sujeitas única e exclusivamente ao esforço normal. Não surge aqui momento fletor, nem esforço cortante, tá? Essas hastes estão sujeitas exclusivamente a esforço normal. Mais especificamente de tração, tá? Aqui é fornecido o diâmetro dessas hastes. Uma haste tem diâmetro de 10 milímetros, uma outra haste tem diâmetro de 8 milímetros, né? A haste AB tem 10 milímetros, a haste BC tem 8 milímetros, e pede-se para determinar a tensão normal média em cada uma destas hastes, tá? Algo que pode ser de cara, né, analisado ou conjecturado a partir dessa figura é que as forças de tração que surgem nessas hastes, assim como a força-peso da luminária, são forças cujas linhas de ação se interceptam no mesmo ponto. Tá? Quando isso acontece, nós podemos aplicar, para analisar esse problema, o equilíbrio de ponto material. Tá? O equilíbrio de ponto material, uma vez que as forças se interceptam, ou a linha de ação, ou as linhas de ação dessas forças se interceptam no mesmo ponto. Tá? Então, aqui eu posso aplicar, né, a estática de ponto material. Mais especificamente ao ponto B. Tá? Ao ponto B. No slide seguinte, é ilustrado, né, uma espécie de diagrama de corpo livre. Né? Aqui eu ainda ilustro a luminária. Mas aqui eu tenho um diagrama de corpo livre que mostra para a gente, né, as forças que atuam nas hastes, como eu já mencionei, de tração, ó, porque estão puxando a luminária, e a reação, evidentemente, da luminária sobre as hastes é também puxar as hastes. Tá? Então, eu tenho essas forças que atuam ao longo das hastes, a força BA e a força BC, assim como o peso da luminária. E como eu já havia mencionado anteriormente, todas essas forças, tanto as trações nas hastes, como o peso da luminária, as linhas de ação delas passam pelo mesmo ponto, que seria o ponto B. Então, basicamente, para a solução desse problema, eu vou aplicar, né, estática de ponto material, onde eu conheço o peso da luminária, uma vez que é fornecida a massa, multiplico pela aceleração da gravidade, obtenho o peso, e eu conheço as orientações das forças que atuam no ponto B. Logo, eu tenho aqui como incógnitas, exclusivamente, os esforços normais, mais especificamente de tração, que ocorrem nas hastes BA e BC. Tá? Então, basicamente, eu preciso encontrar as intensidades dessas forças. No equilíbrio de ponto material, ou estática de ponto material em duas dimensões, eu tenho basicamente duas equações de equilíbrio. Seria somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Tá? Eu vou agora desenhar rapidamente o diagrama de corpo livre desse problema. Tá? Permita fazer isso. Vou colocar aqui. Ok. Espero que vocês estejam vendo o meu quadro. Todos estão vendo o meu quadro? Vocês estão vendo o meu quadro no vídeo? Sim. Maravilha. Então, o diagrama de corpo livre, da análise de ponto material desse probleminha, seria basicamente o equilíbrio imposto ao nó B, tá? Onde aqui eu tenho o eixo X,
e o eixo Y. Vou representar a força da haste no nó B, né, ou sob a luminária, que seria de tração, força BC. Né? E eu tenho também a força da haste BA sobre o nó B. Ok? Finalmente, o peso da luminária, tá bom? Eu tenho que aqui nós temos o famoso triângulo 3, 4, 5, que define para mim a orientação da força BC. E aqui o ângulo de 65 graus, tá? O peso é igual à massa de 80 quilos vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. Isso dá 784,8 newtons, tá? Basicamente, para obter as intensidades das forças BA e BC, eu vou aplicar equilíbrio de ponto material ao nó B, tá? Então, somatória de forças em X igual a zero. Quem entra, né? Se eu chamo esse ângulo aqui de θ, que é esse mesmo ângulo daqui, né? Quem entra na somatória de forças em X seria mais FBC vezes cosseno de θ menos FBA vezes cosseno de 60 graus, né? Isso vai ser igual a zero, né? Porque a força P, o peso da luminária, não entra. Tá bom? Eu fico com FBC vezes cosseno de θ é cateto adjacente 4 sobre hipotenusa, que é 5. 4 sobre 5. Menos F de BA vezes cosseno de 60 graus. Né? Cosseno de 60 graus é 1/2, né? Isso é igual a zero. Isso vai implicar em F de BC igual a, por favor, se eu cometer algum erro aqui, me corrijam, F de BC vai ser igual a 5 sobre 8 F de BA. Certo? 5 sobre 8 F de BA. Por favor, guardem esse valor aí. Tá bom? Posso apagar? Posso apagar, gente? Pode. Beleza, ótimo. Espero que vocês tenham guardado esse valor. Basicamente, o que eu tenho aqui é estática de ponto material. Vou fazer agora somatória de forças em Y igual a zero. Eu vou ficar com FBC vezes seno de θ, né, que é o cateto oposto a FBC, né, o cateto oposto a θ de FBC, que atua na vertical para cima, então positivamente, mais F de BA vezes seno de 60, né, que é cateto oposto ao ângulo de 60, né, que é a componente de F de BA que atua na vertical e para cima, menos P, né, que é o peso da luminária. Isso vai ser igual a zero, tá? Basicamente, eu vou ficar com
F de BC vezes seno de θ é 3 sobre 5, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, mais F de BA vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, não é isso? Raiz de 3 sobre 2, menos a força-peso, que é 784,8. Vai ser igual a zero. Tá? Na análise de equilíbrio na horizontal, eu obtive a relação entre FBC e FBA. Não foi isso? Qual foi a relação, gente? Eu devia ter guardado ela aqui. FBC seria 5 sobre 8, foi? É 8 quintos. 8 quintos É 8 sobre 5. de FBA, né? Isso. Perfeito. Ok. Então, FBC é 8 quintos de FBA. Eu substituo aqui. Eu vou ficar basicamente com 8 quintos vezes 3 quintos, não é isso? Mais raiz de 3 sobre 2, FBA, que é igual a 784,8. Certo? Por favor, né, quem tiver aí uma calculadora científica, calcula inicialmente, né, o que está dentro do parênteses e depois divide 784 por isso para obter FBA. Por favor, façam isso o quanto antes. Eu já tenho o resultado aqui, né, de FBA. Me permitam apagar essa parte aqui. E aí, gente, deu quanto? F de BA, aqui, né? Segundo o livro, deu 632,4 newtons. Isso vai implicar em F de BC igual a quanto? Então, por favor, confira esse resultado do livro e me obtenha, por favor, o valor de F de BC, que é basicamente multiplicar F de BA por 8 quintos. Vocês estão enxergando bem o quadro? Sim, tá tranquilo. FBC é 1011,84. 1011,84 newtons. Né? Tá certo o outro. E o FBA está certo, não é isso, Marcos? Uhum. Maravilha, maravilha. Então, basicamente, tudo que foi feito aqui é mecânica dos sólidos 1, né? Estática de ponto material. Nós obtivemos, basicamente, os esforços normais, as forças que atuam nas hastes utilizando estática de ponto material. A novidade que vem aqui na mecânica dos sólidos deformáveis seria a análise de tensões, ou tensão média, normal, que atua em cada uma dessas hastes. Então, basicamente, eu vou utilizar aqui o conceito, a definição de tensão normal. Tensão normal na haste BA será basicamente F de BA sobre a área da haste BA. Tá? Enquanto que a tensão na haste BC vai ser basicamente a força de tração que atua na haste BC sobre a área da haste BC. Tá? E perceba que
as hastes, elas são, apresentam uma seção circular, né? São cilíndricas, né? Logo, a área da haste BA vai ser igual a π vezes o diâmetro da haste BA, que é 10 milímetros, né? 10 milímetros ao quadrado sobre 4, né? Π 10 ao quadrado sobre 4, isso dá a área da haste BA, e a área da haste BC vai ser π vezes 8, né? 8 ao quadrado sobre 4. Então, por favor, calculem essas áreas que vão ser obtidas em milímetros quadrados, não é isso? Já que os diâmetros eu coloquei aqui em milímetros. Então, calculem essas áreas, por favor. A área da haste BA vale quanto, aproximadamente? 3,14, professor, considerar o π? Sim, sim. Com o π deu 13,14, né? Não, se eu considero, no caso, dá 78,5. 78,5 milímetros Isso. quadrados, E é? a outra A outra eu não 50,26. consigo visualizar, não. É π, vezes 8 ao quadrado dividido por 4? É, 58, No quadro. Não, dá 50,26. 50,26 milímetros quadrados, não é isso? Isso. Ok. E as tensões? Qual o valor? Perceba que eu vou ficar com Newton por milímetro quadrado. Newton por milímetro quadrado resulta em megapascal. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, divida aí o valor em Newton pelo valor em milímetro quadrado da área para obter o valor em megapascal. A tensão na haste AB, muito provavelmente, vai dar 8,05 megapascais, não é isso? Isso. E a tensão na haste BC deu quanto? Deu 20,13. 20,13 megapascal. Tá? Ok. Perceba que na apresentação aqui, né, no PowerPoint, o livro ilustra, né, a tensão normal, como ela atua, né, distribuída ao longo da seção transversal, né, e um elemento diferencial paralelepípedico dentro da minha barra, né, um elemento sólido paralelepípedico, estaria sujeito exclusivamente a uma tensão normal, né, a um estado de tensão uniaxial, que seria de tração ao longo da barra, tá? É o que representa essa figura daqui, enquanto que essa figura mostra como essa tensão se distribui. Embora que, perto do ponto de aplicação da carga, a depender de como essa carga é aplicada, essa distribuição de tensão, ela não é uniforme não, tá? Ela pode variar ponto a ponto aqui, numa seção próxima ao ponto de aplicação da carga. No entanto, existe um princípio, que é o princípio de Saint-Venant. O princípio de Saint-Venant, basicamente, né, nos permite chegar à conclusão que essas perturbações geradas, a depender de como essa carga é aplicada na extremidade da barra, ela se concentra numa área muito pequena, tá? Uma região muito pequena. E logo se uniformiza, tá? Apresentando uma resultante em termos de forças equivalente ou igual à força aplicada na extremidade,
tá? Então, essas perturbações que podem vir a ocorrer no ponto de aplicação da carga, a depender de como a carga é aplicada, fazendo com que a distribuição de tensão não seja uniforme, como aqui está representada, ela se limita a uma região muito pequena, próxima do ponto de aplicação da carga. Então, boa parte da barra, ela estará sujeita a uma distribuição de tensão uniforme, como aqui está representada, tá? E essa tensão uniforme, ela é igual à tensão média, que foi essa tensão que acabamos de calcular, tá bom? Me permita compartilhar aqui o quadro para uma melhor visualização. Ok? Todos estão vendo o quadro aí? Sim. Maravilha. Como eu já havia mencionado, quando eu divido força em Newton por área em milímetro quadrado, eu obtenho um resultado em megapascal. Tá? E eu vou mostrar o porquê disso. Ok? Se eu tenho Newton dividido por milímetro quadrado, né? Isso vai ser igual a Newton sobre 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros, não é isso? 10 a menos 3 metros, porque 1 metro tem 1000 milímetros. Ou seja, 1 metro é igual a 10 a terceira milímetros. Logo, 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Tá? Então, se 1 metro tem 10 a terceira milímetros, 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. Então, aqui eu vou ficar com 10 a menos 3 metros ao quadrado. Isso vai ser igual a Newton sobre 10 a menos 6 metro quadrado. Isso vai ser igual, né, a 10 a sexta, 10 a sexta, porque 10 a menos 6 dividindo, né, passa a ser 10 a sexta multiplicando, Newton por metro quadrado. Só que Newton por metro quadrado é o nosso Pascal, né? A unidade no Sistema Internacional de Unidades de tensão, né? Ou de pressão. Newton por metro quadrado. E 10 a sexta seria o mega, né? O quilo é 10 a terceira, o mega é 10 a sexta, o giga é 10 a nona, né? Então tem aqui o mega Pascal, né? Que é um múltiplo aí, uma unidade múltipla de Pascal. Quando se trata de análise de tensões, a unidade Pascal geralmente é muito pequena. Isso significa o quê? Que os valores de tensão dariam sempre números muito grandes se utilizar a unidade em Pascal. Então, preferencialmente, quando se trata de tensão, nós utilizamos múltiplos do Pascal. Seria o quilo, o mega ou o gigapascal, para obtermos valores numéricos pequenos. Caso contrário, eu teria aqui 8,05 vezes 10 a sexta Pascal, 20,3 vezes 10 a sexta Pascal, ou seja, números muito grandes, porque a unidade Pascal ela é muito pequena. Tranquilo, gente? Maravilha. Vou apagar isso daqui. Então, quando eu mencionei lá o princípio de Saint-Venant, de uma barra sujeita a uma carga axial, se eu imaginar que essa carga está sendo aplicada pontualmente, ou próximo dessa condição de aplicação pontual, concentrada,
né, no eixo da minha barra, se eu aplico o método das seções para visualizar o que está acontecendo em uma determinada seção da minha barra, a distribuição de tensão numa seção muito próxima ao ponto de aplicação da carga, ela é não uniforme e tende a se concentrar, né? Tende a se concentrar no eixo da minha barra. Mas à medida que eu me afasto do ponto de aplicação da carga, à medida que eu me afasto do ponto de aplicação da carga, essa distribuição de tensão ela vai se uniformizando. Até que, quando eu estiver num ponto suficientemente afastado do ponto de aplicação da carga, essa distribuição de tensão normal, ela se uniformiza, tá? Tal como está representado lá na apresentação. Ok? Então, eu tenho aqui uma distribuição de tensão uniforme decorrente da aplicação dessa carga axial numa seção transversal suficientemente afastada do ponto de aplicação da carga. Tá bom? Na prática, o que se supõe é que essa região onde há essa perturbação na distribuição de tensão na carga, essa região é muito pequena, numa barra sujeita a uma carga axial. Ela está na ordem de grandeza da seção transversal. Então, se eu tenho 10 milímetros de seção transversal, né, de diâmetro, eu tenho essa perturbação concentrada, né, numa região de 10 milímetros apenas. E boa ou grande parte, né, da nossa barra estaria sujeita a um estado de tensão uniforme, né? Então, essa tensão que a gente calculou, ela é média nesses pontos, ou ele representaria a média, ou somente a média, para esses pontos, para essas regiões onde há perturbações na distribuição de tensão. Mas para regiões suficientemente afastadas do ponto de aplicação da carga, essa tensão normal média, ela é igual à tensão uniforme que está presente na nossa seção transversal. Tá bom? Professor, Opa, pode falar, Mardônio. por exemplo, é porque eu achei que a tensão ela estava na direção da força, tipo, mas essa situação ia mesmo, por exemplo, da primeira questão da lista, porque na primeira questão da lista eu coloquei as forças de tensão, a tensão para baixo, na mesma direção da força que estava sendo aplicada ao centroide. Ok, eu acho que o que você está questionando, o seu áudio está muito baixo, viu, Mardônio? Você está muito distante aí do microfone. Não, eu estava perto, porque o microfone é por causa da cabeça. Eu estou dizendo assim, porque na primeira questão da lista, eu e Mardônio, tá inaudível, mas eu acho que eu compreendi sua questão. O que eu estou representando aqui são as distribuições de tensões que ocorrem decorrentes do esforço normal que surge na minha seção transversal, certo? São decorrentes do esforço normal que surge na minha seção transversal, que por uma questão de equilíbrio vai ser igual à força aqui aplicada. Se aqui é força BA, né? BA, por uma questão de equilíbrio, pelo fato de eu estar aplicando aqui o método das seções, o esforço normal que aqui surge na seção transversal das minhas barras, quando eu aplico o método das seções, né, que aqui eu estou representando apenas trechos da minha barra, esse esforço normal, por uma questão de equilíbrio, vai ser igual a FBA. Então, essa distribuição de tensão que eu estou representando aqui seria a distribuição de tensão que ocorre internamente à barra por conta do esforço normal, que é o esforço interno. Ah, sim, entendi. Não é a tensão, tipo, total em cima, não. Tipo, Não é a tensão associada à força aplicada, não. Não, Mas a tensão que surge
por conta do esforço normal que ocorre internamente na minha barra. Está compreendido isso aí, Mardônio? Então, por exemplo, porque lá na primeira questão ele pede para desenhar tipo, como as forças atuando, se eu não me engano, no diagrama. Aí eu desenhei essas forças, atenção, eu desenhei na mesma direção da força que está sendo aplicada. Tudo bem. Problema nenhum. Ah, tá bom. Ok? Porque aqui eu estou representando as distribuições de tensões associadas aos esforços normais, que estão, assim, reagindo, né, ou estão promovendo o equilíbrio desses trechos da minha barra, tá? Maravilha. Mais alguma dúvida, gente? Não havendo mais nenhuma dúvida, eu vou aqui voltar à nossa apresentação e continuar com os exercícios, tá? Ok. O próximo exercício seria o exemplo 1-10 do Hibble, né, edição de 2004. Ele mostra uma barra em seção transversal quadrada, para a qual a profundidade e a largura são iguais a 40 milímetros. Supondo que seja aplicada uma força axial de 800 newtons ao longo do eixo do centroide da área da seção transversal da barra, pede-se para determinar a tensão normal média e a tensão de cisalhamento média que atuam sobre a área A, item A, no plano da seção de corte AA, né, que seria essa seção daqui, e no item B, no plano da seção de corte BB, que seria um corte inclinado em relação ao eixo da barra, tá? Enquanto que o corte AA forma um ângulo de 90 graus com o eixo da barra, o corte BB forma um ângulo de 60 graus com o eixo da barra, ele está inclinado, tá bom? E seria uma barra de seção quadrada com 40 milímetros de altura e de largura, tá? E eu tenho 800 newtons aqui aplicado na extremidade da barra e essa barra está engastada, né? Aqui nessa parede, vamos dizer assim, né? De suporte. Ok? Então, basicamente, a questão é essa. Me permita desenhar aqui rapidamente, né, as figuras que nos auxiliarão, né, na solução dessa questão. Todos estão vendo o quadro no vídeo? Vocês estão vendo o quadro? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Sim. No item A, basicamente eu tenho né, aplicando ou utilizando metaseções, não é isso? Seção de corte AA, eu tenho uma força de 800 newtons aplicada nessa extremidade, né? Enquanto que no item B, o corte ele é inclinado, de 60 graus, tá? Não vou nem representar aqui, para não poluir muito a minha figura. Vou representar aqui, 60 graus. E aqui eu tenho
a força de 800 newtons, tá? E a seção transversal ela é quadrada e a altura e a largura são de 40 milímetros, tá bom? Então, ele pede basicamente que a gente calcule as tensões normais médias, né? E a tensão de cisalhamento média que atuam nessas seções, tá? Então, não somente aqui eu vou ter tensões normais, como tensões de cisalhamento também, ok? Eu vou agora compartilhar o meu quadro. Beleza. Então, vamos lá. Por uma questão de equilíbrio, o único esforço que vai surgir nessa barra para que ela se mantenha em equilíbrio é o esforço normal, né? Igual a 800 newtons, tá? Esforço normal igual a 800 newtons, ok? E nós vamos supor que a tensão ela se distribua uniformemente na seção transversal. E aqui só vai surgir, para esse item A, tensão normal, tá? Por quê? Porque aqui só vai surgir esforço normal. Logo, associado a esse esforço normal, vou ter uma tensão normal, que é aquela tensão que tende a alongar a minha barra, tá? A promover um alongamento na minha barra, porque seria uma tensão de tração. E ela é numericamente igual ao esforço normal dividido pela área da seção transversal. Ok? Já no item B, a coisa muda de figura, né? Para que tenhamos aqui o equilíbrio dessa barra, né, é necessário que nessa seção transversal a força resultante que atua sobre essa seção transversal inclinada seja igual a 800 newtons. Tá? No entanto, essa seção transversal é inclinada. Tá? Então, eu vou ter aqui ó, uma componente normal, né? Normal a seção transversal, que seria o nosso esforço normal, e uma componente cisalhante que ocorre ao longo da minha seção transversal, tendendo a promover um corte. Por isso que a tensão de cisalhamento. Ela tende a cisalhar a seção, tá? Que eu vou chamar de Q. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Tá? Então, eu vou ter uma componente normal, de tensão, um esforço normal, atuando na seção inclinada, e uma componente cisalhante, cuja resultante é 800 newtons. Tá? Cuja resultante é 800 newtons. Associado ao esforço normal, ou associado ao esforço normal, tem a tensão normal, que atua na minha seção transversal. Essa tensão normal vai ser igual ao esforço normal dividido pela área onde atua o esforço normal. Essa área não é igual a essa área daqui, porque essa área daqui tem altura 40 e profundidade 40. Essa área daqui tem profundidade 40, mas a altura dela é maior, né? É maior. Além dessa tensão normal, eu tenho também a tensão de cisalhamento, né? Ao longo do esforço cortante.
né, que tende a promover um corte. Essa tensão de cisalhamento, geralmente usamos a letra tal para ela, enquanto que para a tensão normal usamos sigma. Ela vai ser igual ao esforço cortante, que tende a cisalhar a seção transversal, sobre a área onde ele atua, que é a linha. Ok? Então, basicamente, o que nós precisamos fazer aqui é, no item A, calcular apenas tensão normal, uma vez que a tensão de cisalhamento para o item A é nula. Tá? É nula. Já para o item B, devido à seção de corte ser inclinada em relação ao eixo da barra, eu vou ter nessa seção de corte inclinada uma componente normal à seção de corte e uma componente tangente à seção de corte, que tende a promover um cisalhamento dessa seção, que seria o esforço cortante. Então, no item B, eu tenho não somente uma componente normal associada à seção transversal, a seção de corte, melhor dizendo, como também uma componente de cisalhamento. E associada à componente normal, eu tenho a tensão normal, e associada ao esforço cortante, eu tenho a tensão de cisalhamento. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Todo mundo compreendeu? Alguma dúvida? Ou algum comentário? Posso continuar? Todo mundo entendeu, né? Maravilha. Então, vindo aqui ou voltando para a minha apresentação, voltando para a apresentação, perceba que, enquanto no item A, tal como eu aqui representei no quadro, né? Eu só tenho um componente normal de esforço interno solicitante, né? E associada a ela uma distribuição de tensão normal, que eu admito uniforme, tá bom? E quando eu pego um elemento infinitesimal paralelepípedico, eu tenho ele sujeito aqui a um estado de tensão uniaxial, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Beleza. E já no item B, eu tenho o esforço ou a força de 800 newtons gerando na seção inclinada, né? Gerando na seção inclinada um esforço normal e um esforço cortante, ok? Um esforço normal e um esforço cortante, tal como eu ilustrei aqui no meu quadro. Associado ao esforço normal, eu tenho uma distribuição de tensão normal uniforme, seria essa aqui representada no valor de 375 kPa, e uma tensão de cisalhamento, né? De cisalhamento, também admitida, distribuída uniformemente ao longo dessa seção de corte inclinado. O elemento infinitesimal paralelepípedico aqui representado seria um elemento que estaria sujeito não apenas ao esforço normal, mas também esforço de cisalhamento. Enquanto no esforço de cisalhamento eu tenho aqui, né, as tensões atuantes nessas faces opostas, na tensão de cisalhamento eu preciso ter dois pares ordenados, né, para que eu tenha garantido aqui o equilíbrio de momentos, tal como eu mencionei, né, ou apresentei na aula que trata de propriedades mecânicas de materiais, tá? Que eu passei para vocês, tá bom?
Enfim, perceba que a unidade aqui utilizada foi quilopascal, né? Foi o suficiente. Não precisou utilizar megapascal. Se fosse megapascal, seria 0,5 megapascal. Né? Ou seja, megapascal talvez tenha sido uma unidade grande para esse problema. Então, quilopascal é o suficiente. Tá bom? E um detalhe importante é que, no cálculo dessa tensão normal aqui, eu vou utilizar essa área, que tem 40 por 40. Enquanto que, no cálculo dessas tensões que atuam nessa seção inclinada, eu vou utilizar uma área que é um pouco maior. Tem 40 de profundidade e uma altura que precisa ser calculada utilizando trigonometria. Tá? Uma altura que precisa ser calculada utilizando trigonometria. Voltando aqui rapidamente para o meu quadro, como calcular essas áreas, né? Então, a área A vai ser igual a 40 milímetros ao quadrado, porque é uma área quadrada, tá? Dá 1.600 milímetros quadrados. Já a linha, para calcular a linha, eu preciso calcular primeiro essa altura aqui, né? Desse triângulo, né? Esse triângulo que tem esse cateto igual a 40 milímetros e esse ângulo 60 graus, né? Então, essa dimensão daqui, que eu posso chamar de H, essa dimensão de H, ela pode ser calculada usando o seno de 60, né? Que o seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 40 milímetros, sobre H, né? Que seria a hipotenusa. Ok? Que é essa dimensão daqui. Logo, H vai ser igual a 40 sobre seno de 60 graus. Isso dá quanto aproximadamente, gente? Seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2, né? Dá 80 sobre raiz de 3. Calculem aí para mim, por favor. Quarenta e seis vírgula 18 milímetros, né? Milímetros. 46,2 milímetros. Então, a área, a linha aqui vai ser igual a 40 vezes 46,2, tá? Que dá aproximadamente quanto, gente? 40 vezes 46,2. 1847,52. 1847,52 milímetros quadrados. Muito bom seu microfone, viu? Carro. Ok. Então, no cálculo tanto da tensão normal como da tensão de cisalhamento, eu vou usar a linha no item B. Enquanto que no item A, eu vou usar A. Tá? Calcular NQ não é também, né, bicho de 7 cabeças. Porque vai ser o cateto adjacente a 60 graus, não é isso? Então, vai ser 800 vezes cosseno de 60 graus, enquanto que N vai ser cateto oposto a 60, né? Então, vai ser 800 vezes seno de 60. Ok? Quando eu decomponho 800, né, nessa componente normal, a seção de corte, e tangente, a seção de corte. Tá bom? Os valores numéricos obtidos vão ser basicamente esses que já foram aqui mostrados na apresentação. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo até aí?
Podemos continuar? Bem, gente, podemos continuar? Maravilha. Professor. Maravilha. Então, essas duas questões que eu acabei de resolver, elas são dedicadas, ou foram dedicadas, à análise de tensões, tá? Análise de tensões. As outras duas questões que se seguem são dedicadas à análise de deformações, tá? Análise de deformações, tá bom? Então, no exemplo 2-1 do Higler, né, livro também de 2004, nós temos aí uma haste delgada, mostrada nessa figura, que estaria submetida a um aumento de temperatura ao longo do seu eixo, que cria uma deformação normal na haste que varia ao longo de um eixo Z, né, que está zerado no ponto A e cresce, né, no sentido de B, até assumir o valor de 200 milímetros, que é o comprimento da nossa haste, tá? Então, basicamente, eu tenho aí uma deformação normal que varia ao longo da haste, segundo essa expressão daqui, que depende de Z, onde eu me posiciono na minha haste. Onde Z seria dado em metros nessa expressão. Então, tem que ter esse cuidado. Z é dado em metros nessa expressão. Pede-se para determinar o deslocamento da extremidade B da haste devido ao aumento da temperatura. E no item B, pede-se para calcular a deformação normal média da haste. Tá bom? Então, essa seria a haste em questão. Tá? Eu vou tentar escrever aqui no quadro um vídeo compartilhado do quadro, né, mantendo a apresentação, tá bom? Para que vocês possam ficar visualizando também o enunciado da questão. Todos estão vendo o quadro no vídeo? Sim. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Basicamente, o que nós vamos precisar aqui é usar a definição de deformação normal. Tá? O resto é cálculo integral. Tá bom? O que nós vamos precisar aqui é utilizar a definição de deformação normal. Ok? Não sei se vocês lembram, né? Mas no material que eu compartilhei, deformação normal média, né, ao longo de um eixo Z seria o comprimento final apresentado pela haste, que eu vou chamar ΔZ', menos o comprimento inicial, que eu vou chamar ΔZ, sobre o comprimento inicial. Isso seria deformação média. Deformação média. Mas uma deformação pontual ao longo do eixo da barra teria que utilizar, ao invés de comprimentos infinitesimais, né, onde ΔZ seria o comprimento inicial antes do aquecimento da barra, ou seja, antes da sua expansão, e ΔZ' seria o comprimento final decorrente, né, o que surge devido ao processo de expansão sofrido pela barra devido à variação de temperatura. Tá? Então, aqui eu estou pegando um trechinho da minha barra. Né? Se eu tenho aqui minha barra. Né? Onde o eixo Z cresce nesse sentido. Então, um trecho infinitesimal da barra seria isso daqui, né? Cujo comprimento eu estou chamando de
ΔZ. No entanto, esse seria o comprimento da barra, né? Antes do processo de expansão promovido pela variação de temperatura, tá? Seria o comprimento. Quando a barra se expande, ela vai apresentar um comprimento um pouco maior, evidentemente. Vai apresentar um comprimento um pouco maior. E aqui eu vou ter um Z' e um comprimento desse trecho alterado, né? Devido ao processo de expansão da barra, que eu estou chamando de ΔZ, tá bom? Além disso, né, eu vou ter inicialmente um comprimento da barra L, né? A barra tem um comprimento inicial igual a L e vai ter um comprimento final igual a L', tá? L'. Tá bom? Então, no processo de expansão da barra, né? Antes do aumento de temperatura, ela tem um comprimento L, que é 200 milímetros, e um trecho da minha barra teria um comprimento de ΔZ. Tá? No entanto, depois do processo de expansão, né, o comprimento da barra passa a ser L', é diferente, né? E o trecho ΔZ passa a ter um comprimento ΔZ'. Eu chamei aqui de deformação média porque seria a deformação que ocorre dentro de um trecho finito, né? Dimensão finita. No entanto, eu posso definir uma deformação pontual quando eu utilizo um trecho de dimensão infinitesimal. Então, ao invés de eu usar ΔZ', eu vou usar DZ' menos DZ sobre DZ. Tá? Ok? DZ' menos DZ sobre DZ. Então, ao invés de eu ter aqui um comprimento finito, eu vou ter um comprimento infinitesimal. Tá? Onde eu posso utilizar esse valor aqui, né, ou essa expressão de deformação normal média, εz, que varia pontualmente ao longo da minha barra. Tá? Então, ao invés de usar ΔZ' e ΔZ, eu vou usar DZ' e DZ. E ao invés de ter uma informação média no trecho finito, eu vou ter uma informação pontual, uma vez que eu não tenho mais um trecho finito, eu tenho um trecho infinitesimal. Tranquilo? Me permita ir para o meu quadro, tá? Compartilhar o quadro aqui com vocês. Ok? Todo mundo tá vendo isso aqui, o quadro? Sim. Lá no cálculo integral, eu sei que L vai ser igual à integral de 0 a L de dz, né? Ou seja, vai ser a somatória dos dz's, não é isso? Vai ser a somatória dos dz's. Tá? Essa integral aqui, que é uma integral
de linha, né, de comprimento, ela tem como resultado Z, já que o integrando é 1, Z de 0 a L, isso aqui vai ser exatamente L. Tranquilo? Mistério nenhum. Tá? No entanto, para a barra expandida, devido ao aumento de temperatura, L' vai ser integral de 0 a L' de dz', que vai ser igual a z' de 0 a L'. No entanto, eu não conheço L'. Infelizmente, eu não conheço L'. Tá? Aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou usar a definição de deformação normal, colocando dz' em evidência. Quando eu coloco dz' em evidência, eu vou ficar com 1 mais εz dz, tá? Por quê? Porque eu vou ficar com εz vezes dz, menos dz vai para o outro lado, então vai mais dz, então eu vou ficar com mais dz mais εz dz. Coloco dz em evidência, eu vou ficar com 1 mais εz dz. Tá? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu isso aí? Eu coloquei dz' em evidência. Fico com εz vezes dz, menos εz vai para o outro lado somando, vou ficar com dz mais εz dz. Coloco dz em evidência, vou ficar com 1 mais εz dz. Tá? Logo, L' vai ser igual a integral de 0 a L, porque o limite de integração muda, porque eu vou mudar a variável de integração, de 1 mais εz dz. Tá? Porque a variável de integração deixou de ser z' para ser z. E para cobrir toda a minha barra, z varia de 0 a L, cujo valor eu conheço, é 200 milímetros. E com isso eu calculo L'. Quando eu substituo εz por aquela expressão fornecida pela questão. Tá bom? Com isso, eu obtenho L', resolvendo uma integral. Tá? Tendo cuidado de que εz, né, os valores fornecidos para Z, na expressão de εz, devem ser fornecidos em metros. Então, ao invés de ter termos 0 a 200 milímetros, eu vou ter de 0 a 0,2 metros. Tá? Tem que ter esse cuidado. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? Posso continuar? Posso continuar, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Maravilha, eu vim aqui um joinha da Carla. Quando eu calculo a linha, eu resolvo a minha questão. Por quê? Porque no item no item A, ele quer saber o quê no item A? O quanto o ponto B ele desce, não é isso? Vamos voltar aqui rapidamente. O que é que se pede no item A? No item A, pede-se, né, o deslocamento da extremidade B. O ponto de extremidade B se desloca. Enquanto que no item B seria a deformação média de toda a haste. Tá? Toda a haste. Então, voltando aqui para o meu quadro. No item A, o que se quer saber é exatamente isso aqui, ó. Que é o deslocamento delta
B, né? O quanto a extremidade B desce. ΔB vai ser igual a L' menos L. Basta calcular L' por aquela integral que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Já no item B, pede-se a deformação normal média da haste. A deformação normal média da haste vai ser igual ao comprimento final da haste, que é L', menos o comprimento inicial, sobre o comprimento inicial, por definição de deformação normal média da haste como um todo. Né? Seria o comprimento final menos inicial sobre o comprimento inicial. Então, basta calcular novamente L'. Né? Na verdade, epsilon barra vai ser ΔB sobre L, né? Quanto o ponto B se desloca, a extremidade de B se desloca, ou seja, o quanto a barra se alonga sobre o seu comprimento inicial. Tá? Como vai ser necessário aí um cálculo algébrico considerável para a solução da integral, não é nem tão grande assim, mas enfim, é apenas um cálculo algébrico, eu vou me limitar nessa questão à metodologia de solução, tá? Ao roteiro. E eu vou solicitar que vocês resolvam essa questão numericamente em casa, tá bom? Tá claro isso aí, gente? Todo mundo entendeu? Posso continuar? Basicamente foi explorado nessa questão, né? A definição de deformação normal, tá? Ok? Desculpa. Foi explorada nessa questão a definição de deformação normal. Tá? Podemos continuar? Alguma dúvida, algum comentário? Podemos continuar? Pode. Maravilha. A última questão do dia, né, que eu não pretendo me alongar tanto hoje, a última questão do dia explora a definição de deformação de cisalhamento média, tá? Então, seria o exemplo 2-3 do Hibbeler, né, edição de 2004, que diz o seguinte: nós temos uma chapa deformada até a forma representada pelas linhas tracejadas, que são mostradas aí na figura, tá? Mostradas na figura. Se nessa forma deformada as retas horizontais na chapa permanecerem horizontais e seus comprimentos não mudam, determinem no item a deformação normal ao longo do lado AB e no item B a deformação por cisalhamento média da chapa em relação aos eixos X e Y, tá? Basicamente, nessa questão, o que é explorado é a definição de deformação normal e de deformação de cisalhamento média, tá? Então, inicialmente a chapa tem um formato retangular, né, com base igual a 300 milímetros e altura igual a 250 milímetros, tá? E sofre um processo de deformação homogênea, né? De tal forma que as faces continuam sendo retilíneas, tá? E assume essa forma, né, representada aqui pelas linhas tracejadas, tá? Que deixa de ser retangular e passa a ser um paralelogramo, né? Lados paralelos, mas as arestas não apresentam ângulos retos entre si. Pois bem, no item A, pede-se para determinar a deformação normal ao longo do lado AB. Então, inicialmente, o lado AB tem um comprimento de 250 milímetros.
Quando sofre o processo de deformação, o comprimento passa a ser essa retinha tracejada daqui, né? Que desceu 2 milímetros na vertical e se deslocou 3 milímetros na horizontal. Então, basicamente, o que a gente precisa resolver aqui é um problema de trigonometria para encontrar o tamanho desse segmento aqui, que é o comprimento final da aresta, subtrair pelo comprimento inicial e dividir pelo comprimento inicial para obter a deformação normal no lado AB. Tá? No lado AB. Já a deformação por cisalhamento média da chapa, a deformação por cisalhamento médio da chapa em relação aos eixos X e Y seria a seguinte. Inicialmente, o ângulo formado, né, entre as arestas da chapa é 90 graus. Ele muda e passa a ser diferente de 90 graus na configuração aqui representada pelas linhas tracejadas. Então, esse ângulo que antes era de 90 graus passa a ser um ângulo menor, né? Passa a ser um ângulo menor. A definição de deformação de cisalhamento média é basicamente a seguinte: seria o ângulo de 90 graus menos o ângulo final formado entre as arestas. Isso resulta na distorção sofrida pela chapa, tá? Enquanto ela sofreu o processo de distorção, que seria exatamente esse ângulo daqui, tá? Seria esse ângulo daqui. Ok? Então, basicamente, ó, essa figura já traz um resumo de como esse problema deve ser resolvido, tá? Eu tenho um comprimento inicial da aresta AB de 250 milímetros, que passa a ter um comprimento AB', que deve ser calculado usando trigonometria, né? Trigonometria. Então, calculando a AB', eu calculo essa deformação sofrida pela aresta AB, fazendo o comprimento AB' menos AB, né, dividido por AB, tá? Então, eu vou aqui compartilhar o vídeo do meu quadro, tá? Todos estão vendo o meu quadro? Todos estão vendo? Sim. Então, basicamente, a deformação normal sofrida pela aresta AB, por definição, vai ser o comprimento final, seria o comprimento do segmento AB', menos o comprimento do segmento AB, que é conhecido, da 250 milímetros, sobre o comprimento do segmento AB. Então, basicamente, trigonometria, né? Para calcular o comprimento de AB'. Tá bom? Ok, gente? Já a deformação angular ou de cisalhamento, enquanto que na deformação normal eu utilizo geralmente a letra grega epsilon, na deformação angular ou de cisalhamento, geralmente eu utilizo a letra grega gama, tá? Gama. Então, gama de x, y, por definição, vai ser π sobre 2, que é o ângulo inicialmente formado entre as arestas AB e AC, tá? Em radianos, menos o ângulo formado por essas arestas depois da deformação, né? Seria o ângulo formado entre AB' e AC. Isso aqui, na minha figura, é igual a esse ângulo, né? Que está aí representado, né? Seria o ângulo formado por esse triângulo, né? Basicamente, o triângulo-chave em questão que precisamos resolver é um triângulo onde eu tenho aqui B',
esse ângulo aqui seria exatamente o ângulo que quantifica para a gente a distorção angular sofrida pela chapa no processo de deformação, tá? Esse comprimento aqui eu conheço, é 3 milímetros, e esse comprimento aqui também eu conheço, né? É 250 milímetros menos 2 milímetros, então está 248 milímetros, tá? Então, esse comprimento aqui é 248 milímetros, esse aqui é 3 milímetros. Com isso, né, eu tenho os comprimentos dos catetos, logo, a comprimento de AB' vai ser raiz quadrada de 248 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá aproximadamente quanto, gente? Por favor, faça essa conta para mim. Quanto dá isso aí? Já a gama de XY, Deu 248. dá 248 alguma coisa, né? Porque tem que ser maior que 248. 0,018. 0,018. Então, 0,2, né? Isso. Milímetros, tá? Com isso, né, eu conheço AB, o comprimento de AB, que é 250 milímetros, calculamos epsilon de AB, que vai ser aproximadamente quanto? Calcula para mim, por favor. Calcular como, professor? 248,02 menos 250, só 250, né? Deu quanto? Dá negativo, porque eu tenho uma diminuição no comprimento, então tenho um encurtamento associado a Aqui encurtamento. Deu quanto, Carla? deu menos 7,92 vezes 10 a menos 3, é isso? Ok. 7, 92 10 a vezes 10 menos... a Tá. menos 3. Eu vou colocar aqui o símbolo de milesimal. Menos 7,92 milesimais, né? Ou menos 0,8 aproximadamente, né? Percentual, tá? Geralmente, quando diz respeito à deformação, nós utilizamos esse valor ou milesimal ou em percentual, porque são valores geralmente pequenos, tá? Tranquilo? E no caso Tranquilo. aqui é um valor negativo, porque é um encurtamento. O comprimento final é menor que o inicial, então vai dar negativo. Deformações negativas estão associadas a encurtamentos, enquanto que deformações normais positivas estão associadas a alongamentos. Já aqui, por favor, Carla e demais, eu tenho tangente de gama de xy igual a cateto oposto sobre adjacente. Não é isso? Então, por favor, calcule o arco tangente dessa fração daqui para obter o valor de gama de xy. Por favor, me forneça esse valor numérico. Aqui deu 0,693.
grau radiano. Carla. Aqui tá em grau, professor. Acho que tá em grau. Peraí. Tá, então 0, quanto? 693. 0,7 graus, não é isso? Isso. Vou verificar se é isso mesmo. Tá em Tá. graus radianos. Tá. Mas, enfim, esses seriam os cálculos numéricos associados a essa questão. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Não, professor. Tranquilo. Ok. Então, com isso, eu concluo a aula de hoje com exercícios, tá? Eu vou precisar de uma outra aula para resolver os outros 2 exercícios, tá?